João 15:11, Jesus diz, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus fala minha alegria e a alegria de vocês, ele está destacando tipos distintos. Existe uma alegria natural, existe alegria espiritual. Por exemplo, quando Deus criou Adão, o estabeleceu lá no Éden, antes da queda. Adão está em plena comunhão com Deus, usufruindo de tudo o que pode ter no plano espiritual, 100%. Ainda assim, Deus olhou para o homem e disse, quero te dar outras alegrias. A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Ali não é só o sozinho, mas também o solitário. E decidiu lhe abençoar, né, dando-lhe uma esposa. Deus também disse, olha, vocês podem comer de todas as aves do jardim, menos naquela. Eu fico pensando, não sei se eu estou advogando aqui o time dos empolgados com a gastronomia, talvez esteja. Mas Deus podia ter feito uma única fruta, de uma única árvore, com uma única cor, cheiro e sabor, e botado todos os nutrientes que a gente precisa. Mas Deus caprichou na variedade. Ele fez todo tipo de cor, de cheiro, de sabor, né? Frutas que vêm na sua devida estação, sazonais. E Deus disse, eu quero dar outras alegrias. Nunca houve problema que o homem tivesse outras alegrias, desde que elas não concorressem com a principal, aquela que emana do Senhor. O problema é quando entra um terceiro tipo, que eu vou destacar aqui, né? Que é a falsa e temporária alegria do pecado. Essa nos desconecta da fonte. Essa é a razão pela qual, quando não existe arrependimento, Deus não pode simplesmente dizer, eu te presentei com alegria, mere simplesmente por dó. Aliás, se a gente não entender esse aspecto, não faz nem sentido outras declarações da Bíblia. Tiago, por exemplo, no capítulo 4, diz, converta-se a vossa alegria em tristeza e o vosso riso em pranto. Ele vai no caminho contrário. Né? Em vez de estar dizendo que é para transformar tristeza em alegria, ele fala de transformar alegria em tristeza. Agora, qual o contexto? Pecado. Então, ele está falando da falsa alegria do pecado. Ele diz, enquanto essa alegria estiver aí e não for substituída pela tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus não pode pegar esse tipo de tristeza para te dar verdadeira alegria e não essa. Ali o Tiago já está falando de duas trocas. Mas quando a gente entende essas verdades e começamos a olhar, né, existe alegria natural, existe espiritual. Por exemplo, em setembro do ano passado, Kelly e eu, Kelly minha esposa, ficamos abobados porque entramos na adolescência. Né, nos tornamos avós. Mandei até fazer uma camiseta, você não manda em mim, você não é minha neta. Eu fiquei empolgadíssimo, a gente fica assim, bobos, que são avós aí, podem confirmar. Mas isso é uma alegria natural. Um ímpio que não teme a Deus, vira avô, vai ter alegria. Talvez não tenha a consciência que nós temos, a bênção geracional, uma série de outras coisas, mas vai ter alegria. Porque algumas alegrias são naturais. Agora, Jesus está dizendo, se a minha alegria tocar e preencher a alegria de vocês, aí sim a de vocês vai ser completa. Agora, por que eu estou dizendo isso? Se a gente pensar só na alegria circunstancial, e Deus muitas vezes vai mudar a circunstância e nos dar esse tipo de alegria, ainda assim nós não estamos falando de alegria plena ou completa. O poder do Evangelho não é mere e simplesmente tocar uma pessoa enferma e trazer saúde, porque mudou a circunstância, deixar todo mundo em volta feliz. O poder do Evangelho vai muito além disso. Também toca essa área, não vamos deixar isso de lado, mas vai muito além disso. O que eu e você precisamos entender é que na vida de quem realmente conhece o Senhor e anda com Ele, a alegria não deveria ser meramente circunstancial. Em Filipenses 4:11, Paulo diz, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu gosto quando ele destaca, aprendi a viver contente. Isso não é algo meramente automático. Ergui a mão para Jesus, fui no apelo, embora o convertido tenha essa marca da alegria, principalmente quando falamos daquela que não é circunstancial, é fruto de aprendizado, de crescimento, de maturidade, de conhecimento de Deus. Depois de dizer isso, ele continua no verso 12 de Filipenses 4 e diz, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz aprendi o segredo, ele é muito claro qual é o segredo. A frase tudo posso naquele que me fortalece, normalmente a gente imagina isso, tudo posso, realização.
Paulo está dizendo, tudo posso, eu posso aguentar o tranco, eu posso suportar qualquer coisa, não importa o que eu enfrente, minhas forças, o que sustenta o meu humor, o meu ânimo, não vem das circunstâncias, vem de Deus, vem do meu relacionamento com Ele. E aí nós estamos entrando num outro terreno. Aliás, ele inicia o capítulo 4 dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Assim como Abacuque diz, eu me alegrarei no Senhor. Né? Paulo está ensinando aqueles irmãos, alegrem-se no Senhor. Se Deus mudar as circunstâncias, a gente se alegra pela mudança, mas se não mudar as circunstâncias, nós nos alegramos independentemente delas. Essa é de fato uma mensagem bíblica que precisa da minha e da sua atenção. E o camarada está falando isso. É alguém que, assim, quando você olha aquilo que passou, aquilo que enfrentou, chega a doer na gente só de ler o relato. Me permita te lembrar o que Paulo diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do verso 23. Ele diz, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E não bastasse essa lista, no 28 ele diz, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. É esse cara que está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, há algumas verdades essenciais que nós estamos deixando de lado. Por exemplo, eu tenho visto pastores que muitas vezes estão cansados, estão abatidos, estão à beira de um esgotamento. E muitas vezes a gente diz que está cansado de estar trabalhando muito. Gente, mas a verdade é que normalmente o que nos cansa não é trabalhar muito. É trabalhar muito e não ver resultado. Porque quando você está trabalhando pra caramba e a coisa está bombando, você está empolgado, você tem uma energia extra. Agora, quando você trabalha muito e não vê resultado, é que a coisa começa de fato a pegar. E muitas vezes, nessa hora, nós temos uma tendência a olhar para o ministério como se ele fosse um peso, como se ele fosse um fardo. Nós muitas vezes esquecemos e ignoramos o privilégio que é. Declarações como a de Hebreus, que fala do ministério e diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus, acabam sendo esquecidas. Às vezes a gente está quase achando que Deus acordou um dia de mau humor, disse, como eu posso azarar a vida de alguns na terra? Você vai para o ministério, você vai para o ministério, você vai para o ministério. E deixamos de lado a visão da honra que Deus comunicou. Esse camarada que enfrentou coisas no ministério, talvez você diga, a gente não tem esse ambiente de perseguição, mas perigo entre falsos irmãos continua até hoje. Esse é um dos muitos exemplos. O peso das igrejas continua até hoje. Esse camarada está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Além de não olhar para o ministério como se fosse algo errado ou negativo, ele está dizendo, minha fonte de alegria não é circunstancial. Em Romanos 8,18, Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesto. E 2 Coríntios 4,17, ele diz, a leve e momentânea tribulação. Meu irmão, se uma lista dessa é chamada de leve e momentânea, o que ele está comparando? Ele diz, não pode se comparar com o peso da glória. Ele está usando a figura, a alegoria da balança romana, 2 pratos. Ele diz, bota num prato toda essa lista de aflições. Ele falou, o prato sobe, é leve. Por quê? No outro tem peso de glória. E a glória pesa mais do que qualquer circunstância difícil, do que qualquer dificuldade que a gente enfrente. É por isso que você olha para esses apóstolos e vê que esses camaradas eram imparáveis. E mesmo em circunstâncias de perseguição, o tempo todo, a Bíblia está falando de alegria. Atos 5,41 diz, eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Os caras diziam, um privilégio, é uma honra sofrer por esse nome. E a gente que não passou isso tudo diz, pois é, Deus, o Senhor deve ter azarado a vida da gente, nos criando dificuldades ministeriais, porque de alguma forma parece que nós estamos perdendo o foco. Principalmente quando falamos da fonte da verdadeira alegria que é o Senhor. O Salmo 16 nos apresenta a visão muito clara. Davi diz, versos 8 e 9, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele não está dizendo que não terão circunstâncias, não haverão circunstâncias difíceis que não abalarão. Mas ele diz, porque eu tenho o Senhor diante de mim, porque Ele está ao meu lado, eu não vou ser abalado. Então ele diz, por isso,
porque Deus está ao meu lado. O meu coração se alegra, o meu espírito exulta. E no verso 11, ele afirma, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E à tua direita, há delícias perpetuamente. Eu e você precisamos aprender, e eu quero falar especificamente aos que estão no ministério, a não dependermos apenas dos resultados ministeriais para ter alegria. Jesus envia os discípulos para curar enfermos, expulsar demônios. Esses caras voltam empolgados com o resultado. Depois você dá uma olhadinha lá em Lucas 10. Senhor, no teu nome os demônios submetem. E diz o negócio funciona. Nós estamos tendo resultados. E Jesus não está desmerecendo isso. Ele mandou que eles fizessem isso, como mandou que eu e você também fizesse. Mas Jesus responde para eles, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus está dizendo o motivo maior de alegria não é o resultado que você tem no ministério, é a sua salvação. O que Davi, no Velho Testamento, quando ele fala de alegria da salvação, eles não pensavam na redenção espiritual como eu e você falamos. Normalmente, só se usava isso num contexto específico de livramento. Mas quando Davi está dizendo, não retires de mim teu espírito, nem a alegria da tua salvação, se ele não entende tudo isso, ele está falando profeticamente. O maior motivo de alegria que eu e você jamais deveríamos perder, deixar ser ruído, não importa as circunstâncias que a gente enfrente, é a alegria da salvação. Nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meu amigo, haverá um dia onde Deus vai completar esse processo de redenção. E a Bíblia diz, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Esse dia ainda não chegou. Até que chegue, a Bíblia continua dizendo, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso não significa que tem só um grupo que alegra e outro grupo que só chora. Às vezes nós vamos transitar de um grupo para outro e rápido. Eu falei que em setembro do ano passado, a gente lá em casa ficou assim, absurdamente feliz com a chegada da nossa neta. Mas num período de 10 dias, meu sogro faleceu. E não foi só minha esposa com a perda do pai, todos nós sofremos a dor daquele momento. Né? Vivemos dois extremos. Agora, o curioso é que a tristeza de um evento não tirou a alegria do outro. A alegria de um não tirou a tristeza do outro. E chegava a ser quase confuso. Dependendo do que você lembra, né, você tinha, assim, extremos. Mas a verdade é que, independente da dor, né, que eu e você possamos enfrentar, há uma fonte sobrenatural de alegria. O Evangelho, ele vem sofrendo mutações, não é de hoje. Paulo falava desde o início a respeito de um outro evangelho sendo pregado. Eu de vez em quando brinco, falo que tem um evangelho transgênico. Né? A essência dele vem sendo mudada. E uma das coisas boas que quando eu olho décadas atrás foi a igreja descobrir que nós temos um Deus que não mudou, continua sendo um Deus de milagres, que nós precisamos de uma mensagem de fé, nós precisamos levar o povo a crer e a receber milagres, mas parece que nós migramos de um extremo onde Deus não fazia mais nada para um outro, onde parece que tem que fazer tudo que a gente quer. E se ele não fizer, nós vamos ficar emburrados que nem a mulher de Jó, né, dizendo, amaldiçoe seu Deus e morre se não fizer o que quer. O evangelho vem ganhando contornos não, talvez seja um miolo antropocêntrico. Né? Nós estamos tirando o foco naquilo que é a mensagem bíblica, e parece que a única forma de Deus alegrar as pessoas é só fazer aquilo que elas querem. Há uma dimensão sobrenatural de alegria. Isso tem que ser resgatado na nossa vida, no nosso ministério. Isso precisa ser depositado no coração do nosso povo. E ainda que continuemos a pregar uma mensagem de intervenção, nós também vamos dizer, ainda que a figueira não floresça, né, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o rebanho seja exterminado na malhada, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é só a respeito da nossa eternidade. Tem gente jogando uma eternidade de gozo fora porque está desconfortável com um momento de dificuldade. Mas porque mesmo aqui, antes vivemos essa plenitude que Deus tem reservado para nós, nós podemos ser sustentados de forma sobrenatural por uma alegria que vem do Senhor.